이봐 제제 너희 등에 이마다 집에서 지식 외칠 다음으로 세고 야다 네 야다쇼 세시리바 최최 세시리고 제제 집에 등에 이마다 네 제 야, 다 들이. 내가 안도 做，俺说平时寻路做些呢，呢，这身体就从哪事呢？真正人对全部人，到身体上的修就上过来下，什么上过去的，什么上过去，那基础起来的，修就咋什么的。 나랑가랭은 자신이 배 쇼가야 라보다 배 심기 삼다니 배 난게 태도 배 심지 용서 치라도 말아도 저분이 디간에 예대배 에네 민조 소를 주베 다 심지 된다리야 말음 접대야지 내 인다를 셔대거리 대문에 전에 선리야 시디야 에네 선별 혈류 차야 시우지도 판도 시우지 내 전적 선 고민했으니 배 개첨부 지세 엔디 조청에디 동력이 따와체 아도 선이 내 년다를 삼던 거요리 대 생상부셔야 되듯이 시우지 판도도 에네 내 물론 자야 돼 其实哪个那我都着其实那有，其实当然那有呢，这东西少了少些个，哪个马赛个跑了呀？哎呢，甚至一天其他几个啥几个，看到点这个呢，被深受的修这个判断的话，加上个，当俺人呢查下呢。 我这个审计上就是修这个看到，哎呢，审核率差呀这个审核率差别，哎呢，见了单呢，搞到你的牙苦，审了这个控制啥呀，所有，这个审出的那全用不多啊，审的核是这个多啊。 에네 고다와 니에체 에네 선배들 제대리기도 에네 파고 전신이 곰되기요 표현 제배 파게 파고 전신 조로곰 에네 먼저 전기 두 세네 니냐지 등어윤 내술이야 그 섬혈류 차연도 에네 류근 중어디 예디에 그
파 릉심부 뭐지 차체 판도 야고 쉬우시도 에는 알아서 표 관심 벌어 거를 믹스기 에네 파우저 차나 배면 뒤신세는 아주 쓰기어라 거래야 믹스기 제레스리아 저예도 저기 있잖아 차샤나 야 루성아도 두전이 잠배양도 저예도 시기어리 세상 알아서 표 관심 뭐 에네 파고 제네시 투모모이 베다 저예도 어떤지 인도산에 에네 나랭거네 샤샤네 파고 제네스리아 소고터야다 제네시 쪽으로 거미야 또 시기 다들이 말아서 돼. 에네 지금 표시 소를 주베 말아서 더 텐데 강성지 가서 루루제도스레 Hoje, nós reunidos aqui, principalmente os tibetanos e outros devotos, também se juntaram a nós. E amanhã eu vou ministrar a permissão de praticar Manjushri, o Janan de Manjushri, as benções de Manjushri, para aumentar a nossa inteligência, principalmente para os jovens. Então, amanhã eu vou ministrar o Janan de Manjushri. E hoje eu vou dar um ensinamento geral. 당간다 강로 섬게 담보人心的 제버 대의 고로 차세신 강로 너버체제 텐저와 대변 중 Tem ritual da Bodhicitta que pelo Lama Tsongkhapa, isso é muito comprido. E também no Bodhisattva Charyavatara, entrando no caminho do meio de Shantideva, essa é onde é dito, essa Bodhicitta é digna de reverência. Com a Bodhicitta, quando você tem a Bodhicitta, mesmo que alguém te fere, e a pessoa que gerou a Bodhicitta no seu coração, ele não vai vingar da pessoa, mas ele vai fazer o possível para ajudar essas pessoas. E nesse mundo de hoje, aquilo que nós precisamos de um coração afável. E se você tem um coração afável, essa é a raiz de tua felicidade. E você também vai dormir bem, você não vai ficar rolando na sua cama, mas se você tem uma paz mental, um estado mental bondoso, e isso ajuda você a ter um sono, então a Bodhicitta especialmente ajuda para isso. É claro que a Bodhicitta também nos ajuda a alcançar o estado búdico, mas no tempo atual isso ajuda-nos a cultivar uma paz mental. Então, para o seu próprio benefício, você tem que ter a Bodhicitta. Para ajudar as outras pessoas, você também tem que gerar Bodhicitta. E para os benefícios temporários, você tem que ter Bodhicitta. E para a felicidade última, você também tem que gerar Bodhicitta. Se você é sinceramente motivado a ajudar todos os seres sencientes,
Isso naturalmente faz acontecer todas as bondades para com você, para com você mesmo. E mesmo se as pessoas interpretam você mal, quando você gerou a bodhisattva no seu coração, você não vai vingar, você vai compreender que mesmo que as pessoas entende ou interpreta mal o que você diz ou o que você faz, mas você não vai se ofender com essa mal interpretação deles. Então, a bodhisattva nos serve em vários setores da nossa vida. E quando as pessoas criticam você, se você gerou a bodhisattva no coração, quanto mais eles criticam você, mais você tem a compaixão no seu coração, mais você incrementa a compaixão no seu coração, a karuna. Eu medito sobre a bodhisattva, eu medito muito sobre a bodhisattva e eu tenho um grande grau de experiência sobre a bodhisattva. E falando sobre os tibetanos, quando lá no Tibete, quando eles destruíram as estátuas dos seres iluminados, isso ou querem destruir o budismo, todas as coisas sagradas no Tibete, isso não perturba a minha mente, porque a bodhisattva me ajuda me ajuda a manter a integridade. E o Tibete sendo uma terra abençoada por Avalokiteshvara, e nós temos essa crença em Avalokiteshvara, então nós evitamos sempre, mesmo matar os pequenos insetos. E sobre eu mesmo, eu sempre fui muito cuidadoso em não matar mesmo os menores insetos, mas à noite, quando eu estou dormindo e as muriçocas vêm zumbindo no meu ouvido, então eu pego ela com a mão. Eu tenho compaixão e a afabilidade para todos aqueles chineses perpetradores de coisas ruins. E eu sinto compaixão para ele, e eu não tenho lugar no meu coração, eu tenho compaixão para eles, e eu não tenho lugar no meu coração para que eu tenha raiva deles. E essa bodhisattva me ajuda a ter a paz mental. Então, é muito importante ter interesse em gerar bodhisattva, e nós devemos ser muito entusiasmados em praticar a bodhisattva. E eu pratico sempre a bodhisattva, e tem uma prática que eu gosto muito de fazer, é aquela de escambiar-me com os outros. E toda manhã, quando eu acordo, eu medito sobre a bodhisattva. Isso me ajuda muito a manter a paz mental. Isso é bom, seja para o seu próprio benefício, seja para você ajudar a beneficiar os outros, seja para a felicidade temporária e seja para a felicidade última. E todos os caminhos graduais da iluminação surgem devido à bodhisattva. Então, a bodhisattva, com a bodhisattva, em todos os momentos, você é capaz de acumular grandes montanhas de méritos. E esse coração compassivo, afável, é muito precioso. E eu medito sobre a bodhisattva muito, extensivamente, vastamente. Então, as pessoas que me fazem mal, então são objetos da minha compaixão, em vez de ser objeto da minha raiva.
mesmo que se alguém possa me fazer mal, me prejudicar, mas com a Bodhisattva, eu penso no benefício deles em vez de me vingar deles. Então, esse bom coração, o coração afável, o coração amoroso, é alguma coisa, é algo que nós temos que ter interesse de desenvolver dentro de nós mesmos com muito entusiasmo. Claramente que nós devemos ter cuidado com as pessoas que desejam nos fazer mal. Mas com a raiva, com o ódio, você nunca será capaz de vencer os outros. Mas com uma atitude altruísta, a bodhisattva, então você será capaz de vencer as outras pessoas, aqueles que querem fazer mal. Como Shantideva mesmo disse, até quando o espaço existir, até quando eles aí permanecerem, possa eu mesmo permanecer para eliminar todos os sofrimentos dos seres sencientes. Então, você vai gerar essa bodhisattva sem perder a sua coragem, sem ser desencorajado. Mas com a mente unifocada, vai pensar sempre no benefício de todos os seres sencientes. E dessa maneira, assim fazendo, todos aqueles que querem te fazer mal, até quando eles são seres humanos, e você vai fazer o possível para mudar suas mentes. Essa é aquilo que nós seguimos na nossa mente. Então, a bodhisattva, um coração afável, uma afabilidade, um coração caloroso, é muito valioso. Então, para todos nós, é muito importante que nós tenhamos um coração afável. Claramente, nós podemos rezar, restar mantras, tocar tambores, mas a coisa mais importante em nossa prática é a bodhisattva, a mente da iluminação, ou seja, alcançar a iluminação para o benefício de todos os seres sencientes. E a compaixão, por outro lado, a compaixão é algo que nós esqueçamos na nossa prática. Nós prestamos atenção em tocar instrumento, tambor e restar mantras. Isso é errado. Ser cercano a esses instrumentos ritualísticos e não ser cercano a bodhisattva é uma coisa muito errada. Mas por causa que nós temos essa capacidade, essa energia positiva, nós podemos praticar e desenvolver esse bom coração, e é muito importante que nós desenvolvamos esse bom coração, essa mente da bodhisattva. É claramente que todos os seres humanos deveriam ter um bom coração, se como tem a propensão para isso. E nós devemos cultivar isso cada vez mais. E nós, tibetanos, isso é muito importante. Mesmo que você tenha educação, uma pessoa estudada, mas se você tem um pensamento negativo, em pensando em machucar os outros, prejudicar os outros, isso não é benéfico, mesmo que você tenha uma escolaridade superior. É claro, o que eu vou dizer não é que estou me programando pensando que sou uma pessoa muito importante, mas o que eu quero dizer é que a bodhisattva é muito importante. E quando eu sei de pessoas que estão me criticando, então eu pratico a compaixão para com eles. Eu não fico com raiva deles.
Eu não tenho raiva deles. Então, Então, um bom coração é a coisa, e um coração afável é muito importante. Isso não é que você não vai gerar a compaixão em um dia, em uma semana, em uma vida, mas você vai gerar a bodhisattva enquanto os sencientes existirem, os seres sencientes existirem. Então, até então, eu me sinto determinado a servir e beneficiar eles sem perder a minha motivação e determinação de ajudar todos os seres sencientes. E eu tenho que sempre pensar nessa verso de Shantideva, até quando o espaço permanecer e até quando aí existir seres sencientes, eu aí permanecerei para eliminar todos os seus sofrimentos. É claro que talvez a bodhisattva talvez não pode ajudar outras pessoas, mas em termos práticos, a bodhisattva, se você pratica a bodhisattva, realmente ajuda você mesmo e ajuda o seu bem-estar. Eu sempre sou entusiasmado sobre bodhisattva, sobre a mente da iluminação, para beneficiar todos os seres sencientes. E você, meus amigos do Dharma e discípulos, e todos vocês deveriam se interessar e ser entusiásticos sobre gerar a mente da iluminação bodhisattva. E quando você encontra alguém que tem um bom coração, então todo mundo gosta dessa pessoa. Então, é muito importante que nós tenhamos um coração afável, um coração amoroso. Hoje em dia, mesmo dentro da China, quando eu falo sobre ensinamentos sobre a bodhisattva, existem mais e mais chineses interessados em gerar bodhisattva. E daí eles começam a interessar nos ensinamentos do Buda. E possa onde a bodhisattva gerou e declinou, possa eu reviver essa bodhisattva. Como essa prece diz, você tem que passar essa mensagem para os outros, falando que a Sua Santidade Dalai Lama nos ensinou a termos e gerar um coração afável, um coração amoroso. Então, a prática, a essência da bodhisattva é gerar um bom coração. Essa é a essência da bodhisattva. Nós não vamos fazer aqui um ritual longo em como gerar a bodhisattva. Então, meditem sobre a aspiração de gerar bodhisattva, da bodhisattva convencional e a bodhisattva última. A bodhisattva última, para quem não sabe, é a bodhisattva unificada e inseparável da vaziedade. Então, nós devemos incluir todos os seres sencientes. Nenhum tem que ser negligenciado. E nós devemos por exemplo, se uma borboleta cai em uma bacia, em uma coisa de água, então, se com bom coração você tenta salvar a vida dessa borboleta, você está praticando a bodhisattva. E da mesma forma, se você tenta ajudar qualquer animal, mesmo aqueles que vivem na água, que vivem na terra e caem na água, você ajuda eles. E aqueles que vivem na água e termina sobre a terra, em cima da terra, você tem que ajudar eles com um bom coração, o coração da bodhisattva.
미를 톱도야 지다. É claro que 지금 랑도 É claro que todos os animais, no estado que eles estão, eles não têm a consciência discriminativa de saber o que que é bom e o que que é ruim, mas você, ainda assim, você como pessoa, pode ser capaz de ajudá-los e gerar um bom karma. Então, você tem que pensar que vai gerar um bom coração para beneficiar todos os seres sencientes. E como eu expliquei, é muito importante, é muito precioso para nós praticar essa mente da iluminação bodhisattva, pensando em beneficiar todos os seres sencientes sem excluir nenhum. Mesmo que você pense em beneficiar todos os seres sencientes, mas como o resultado produtivo, você é aquele que será beneficiado. Para beneficiar eu mesmo, vamos meditar sobre a bodhisattva por um momento, pensando em todos os seres sencientes infinitos como o espaço. Então, pensa em todos esses seres e pensa que vai levar o benefício para todos esses sencientes e possa todos esses seres serem livres de todos os sofrimentos. Primeiro de tudo, possa todos os seres sencientes ter a felicidade das suas causas, seja temporário, seja aquela última, e que no futuro, no presente e no futuro, possa eles ter a felicidade e possa eles ter a causa para ter esse resultado de felicidade. E pensem em levar benefícios a todos os seres sencientes, benefícios temporais e benefícios últimos. Medite nessas palavras que eu disse. E tenha essa atitude para todos os seres sencientes, sem exceção. Todos os sencientes, infinito como o espaço. Tendo meditado assim, baseado na realidade convencional, aquilo que nós geramos agora foi a bodhisattva convencional. Agora, nós devemos pensar que o sofrimento que nós enfrentamos é devido ao nosso apego a nós mesmos e negligenciarmos os outros. Agora nós devemos checar onde está aquilo que nós chamamos de eu. É na sua cabeça? É no seu coração? Está na parte inferior do seu corpo? Onde está eu, essa noção do eu? Onde está situado o nosso corpo? Está aqui na nossa cabeça? Essa cabeça sou eu? Não, é a nossa cabeça, mas não é eu. O nosso coração não é eu, mas é meu coração. E nós dissemos, meu corpo, meu coração. Mas aonde está esse eu? Nós falamos sobre eu mesmo e sobre outros, eus e outros. Mas aonde está esse eu? Onde está esse outros? Mesmo que essa entidade intrínseca nos aparece que como tendo uma solidificação, mas se você tente localizar essa entidade intrínseca do eu, ele não existe, você não vai encontrar.
essa entidade intrínseca do eu é baseado, é rotulado sobre os 5 agregados psicofísicos. Esse eu que nós chamamos é designado em base aos agregados psicofísicos. Quando nós pensamos esse eu parece que é uma coisa, uma seidade que existe por si mesmo, autônoma. Mas se você investiga sobre essa identidade, dessa entidade intrínseca do eu, você não será capaz de encontrar em nenhuma parte dentro de você mesmo. Por exemplo, sobre eu sou Tenzin Gyatso, meu nome é Tenzin Gyatso, mas onde é esse Tenzin Gyatso? Quando você procura por essa entidade intrínseca que eu nomino eu, você não é capaz de encontrar nada de Tenzin Gyatso. É claro que eu como pão, mas onde está esse meu, esse mi? Então você procura, investiga, procura por sua entidade, ou identidade intrínseca, ou entidade intrínseca. Dessa maneira, você verá que ela não existe por uma sua própria característica, uma própria seidade. Nós dissemos, eu tenho um monte de problemas, mas nada pode ser encontrado. Aquele eu que sofre, aquele eu que quer isso e aquilo, você não vai encontrar esse eu. Esse eu que é essa identidade intrínseca do eu, não existe de jeito nenhum. Então, medite nessa falta, ausência de existência de entidade intrínseca do eu. Medite por um momento, que não existe. Quando você pensa sobre isso, quando você reflete sobre isso, mesmo que esse eu aparece, que existe aqui e ali, solidamente, como uma seidade, esse eu é designado sobre a base dos agregados. Por exemplo, se você fala de um cachorro é designado sobre a base dos seus agregados. Como você fala de um ser humano, o ser humano é designado em base dos seus agregados. Abaixo dos agregados não existe nem eu, nem o cachorro. Então, esse eu não pode ser encontrado em nenhum lugar. Se você procura por essa entidade intrínseca, seja do topo da cabeça à ponta do seu dedão do pé, você não vai achar nada aqui, essa entidade sólida. Mesmo que, porém, mesmo que ele não existe como uma seidade por ela mesma, porém, ela existe como base de designação. E a mesma coisa nós podemos meditar sobre Buda. Onde está o Buda? Se você tenta dissecar o Buda da protuberância da sua cabeça, das suas mãos, dos seus pés, você não encontrará um Buda como tal. Mas o Buda só existe em base à designação. Em rótula um nome Buda, é designado como nome Buda. Mas a mesma coisa também isso devemos aplicar no Samsara e no Nirvana. Mesmo que esse Samsara e Nirvana nos aparece como tendo uma existência objetiva por eles mesmos, mas não é assim que eles existem. E tudo aquilo no universo também é assim. Nada existe como nós temos essa noção. Eles só existem por designação devido a um nome. Então, medite nessa vaziedade, dessa existência inerente.
na ausência de identidade intrínseca. Pense sobre mim. É claro, quando você me vê, você vê o meu corpo e você escuta a minha voz. Mas onde está esse Dalai Lama? Então pense sobre isso. Sua santidade está no corpo. Aquilo que nós chamamos de sua santidade está no corpo, o que nós vemos, ou na voz que nós ouvimos. Mas é claro que, sem fazer nenhuma investigação, é impossível nós compreendermos isso. E nós veremos sempre as coisas como elas existissem por elas mesmas. E nós podemos dizer, mas mesmo que nós indicamos isso e aquilo, que nos aparece em frente a nós, como isso e aquilo, mas se nós investigarmos propriamente, nós veremos que isso ou aquilo também não existe da maneira como ele nos aparece. Meditamos sobre isso, a vaziedade dessa maneira. Se você olha para um objeto designado, nada existe, você não encontrará nada. Se você tente localizar o Buda nos seus agregados psicofísicos, você não encontrará um Buda. E a mesma coisa é com nossos amigos, os nossos familiares e assim por diante. Se você procura pela identidade deles, você não encontrará nada. Isso não significa que eles não existem definitivamente. Eles existem devido a uma designação. Isso que nós devemos entender e ser muito cuidadosos nessa compreensão. E daí surge a originação interdependentes, que as coisas são originadas devido a uma dependência. E o mundo convencional também existe de uma maneira dependente, interdependente. A dimensão física do Buda acontece com a ajuda da Bodhisattva. Essa dimensão do estado Buda. Porque Buda é um estado onisciente, livre de todas as faltas, todas as combinações, e é imbuído de todas as realizações, e a sabedoria que compreende a vaziedade. Então, eu mesmo, assim quando eu me levanto, eu medito sobre a Bodhisattva convencional e a vaziedade. Eu uso sempre aquelas linhas, as famosas linhas do caminho do Bodhisattva, o verso 34, 35, 36 e 37. Mesmo que as coisas são vazias de existência inerente, mas todas as coisas surgem desse estado de vaziedade absoluta. Mesmo que as coisas existem devido à designação, mas se você procura pela sua identidade dentro deles mesmos, você não encontrará nada. Exatamente nada. Então, essa realização da vaziedade serve para nós alcançarmos o corpo de Dharmakaya, onde se elimina todas as contaminações, todas as falhas, e realiza completamente, e tem a realização completa de tudo, das coisas como elas são.
Mas para isso também ter um bom coração é muito importante. É muito importante. Mantenha isso em mente, que Sua Santidade Dalai Lama está nos aconselhando vocês a cultivar um bom coração, e vocês também têm que passar essa mensagem do Dalai Lama para todos os seus amigos, dizendo que Dalai Lama nos ensinou a ter um bom coração, um coração afável. Eu gosto muito da palavra afável porque compreende tudo aquilo que a Bodhisattva quer dizer. Da minha parte, eu tenho as minhas práticas e, juntamente com isso, eu medito na visão na compreensão da vaziedade. E vocês, como meus discípulos e amigos no Dharma, vocês também têm que pensar sobre a vaziedade o mais que você pode. Medita sobre a vaziedade, assim como eu expliquei, que assim você será capaz de falar sobre a vaziedade para outras pessoas e também sobre a mente altruística da Bodhisattva. E quando você se tornará alguém, e quando você será capaz de falar sobre esses dois tópicos para os outros, então você se tornará um verdadeiro discípulo do Dalai Lama. O que eu fiz agora é a meditação sobre a Bodhisattva. Geshe Lobsang Trapá, que é um Geshe do Namgyal Monasteiro, e também esse daí, e foi meu professor. Ele falou que tem algumas perguntas. E Sua Santidade falou que nós devemos meditar sobre a Bodhisattva e sobre a visão a compreensão da vaziedade. E eu expliquei muito sobre isso essa manhã, e isso por hoje é o bastante. Em nome da escola de Tecivido Suja, que é uma cidadezinha, eu gostaria de fazer essa pergunta. Os estudantes, hoje em dia, que se engajam em jogos e coisas desnecessárias, e quando nós fazemos as nossas práticas, nós temos dificuldade em focar nossa mente sobre isso. A respeito da primeira pergunta, nossa mente, é claro que ordinariamente nossa mente se torna distraída, mas o que nós devemos fazer nós devemos cultivar a capacidade de meditar unifocadamente. Nós temos que nos familiarizar com a meditação unifocada sobre um objeto. É claro, sem familiaridade, se você tenta focar sua mente em algo, é impossível que isso aconteça. Mas nós devemos fazer a meditação, cultivar, seja a meditação analítica, seja a meditação unifocalizada. E isso acontece devido à familiarização com o objeto da meditação. E nós devemos tentar parar de cultivar essas distrações que dispersam a nossa mente. Nós precisamos de familiarizar com o objeto da meditação unifocalizada.
Por exemplo, se você escolhe um Buda, se você escolhe a mente da iluminação, você focaliza, isso é o objeto. Se o objeto da sua meditação unifocalizada for a Bodhisattva, por exemplo, então você foca na Bodhisattva. Mas primeiro você tem a meditação analítica, que é aquilo que você tem que entender o que é a Bodhisattva. Eu venho da Tsividi Chontra e eu gostaria de fazer essa pergunta. Como estudante, como nós devemos ser um estudante com as duas asas? Eu acho que essas duas asas é referido ao último verso de Shantideva. Sobre isso, quando nós estávamos no Tibete, nós não tínhamos muito contato com outros países. E não éramos engajados com o desenvolvimento material. E na nossa tradição, ou seja, na tradição monástica, nós estudamos os tópicos coletados de Shampa Sangye. E quando eles se aprofundam nos ensinamentos, eles aprendem a olhar os fenômenos de uma perspectiva ampla, abrangente. No Ocidente, as pessoas não têm a explicação sobre a mente e consciência como nós temos. Eles aprendem mais sobre os objetos sensoriais. É claro que a educação moderna da Índia veio do Ocidente. Então, nessa tradição, eles não têm uma explicação vasta e profunda sobre a mente, como a mente trabalha com suas emoções. Mas, hoje em dia, como essa mente, como funciona essa mente e as emoções que nós temos em nossa cultura, esse estudo sobre como funciona a mente e as emoções em nossa cultura, muitos estrangeiros estão tendo interesse em aprender sobre isso. E eles discutiram, têm muitos diálogos comigo, os psicólogos também. E a educação ocidental está focada no desenvolvimento material somente, e eles não têm esse conhecimento profundo sobre a mente e emoções, que nós encontramos na tradição da Índia, não só na tradição budista. E na cultura indiana antiga, tem muitas explicações sobre como funciona a mente e as emoções. Então, a cultura indiana tem uma explicação muito detalhada sobre como a psicologia da mente e das emoções funcionam. E nós compilamos os livros, 4 livros, sobre filosofia budista, filosofia e ciência. E nesses livros tem vários tópicos nesses livros. Então, e esse detalhe sobre a mente, essa explicação detalhada sobre a mente e as emoções, só existe na Índia, na tradição indiana. Eu desconheço que existem em outras culturas. E nós traduzimos o Kangyu, que é as palavras de Buda, nós traduzimos no Tibete, e nós também traduzimos os comentários sobre essas palavras de Buda, que é o Tengyur.
E se você pode prestar atenção, como é explicado nessa, se você tiver interesse de estudar as explicações que se encontram nesses volumes, será muito bom. Ela primeiro está fazendo um louvor à sua santidade. A minha pergunta é, eu sou da TCV de cima e, por favor, nos explica sobre Bodhicitta. Como praticar a Bodhicitta? Em relação a Bodhicitta, tem aqueles que tomam o caminho do Mahayana. E se você tem um bom coração, você segue esse caminho. E esse caminho é baseado na lógica e no raciocínio. Senão, só você sendo gentil, sem uma razão lógica, é uma coisa um pouco sem base. Mas com a ajuda da sabedoria que compreende a vaziedade, ou seja, se a Bodhicitta for combinada com a visão da vaziedade, então, nesse caso, a Bodhicitta ajudará você a acumular méritos, e com a sabedoria que compreende a vaziedade, você acumulará a sabedoria transcendente. Na tradição tibetana, nós estudamos sobre esses dois tópicos e nós também colocamos esses dois tópicos na prática. É claro que eu respeito todas as tradições religiosas existentes no mundo, porque todas essas tradições enfatizam a ajuda aos outros seres. E eu também aprecio todas essas tradições religiosas, mas quando nós falamos sobre a explicação de alcançar o estado búdico, alcançar o Dharmakaya, a explicação detalhada só encontra no budismo. Eu encontrei muitos monges do Vietnã e do Sri Lanka, muitos eruditos do Sri Lanka e do Vietnã, mas eles não têm uns estudos profundos como o estudo clássico desses grandes tratados. Como nós tibetanos temos, nós temos uns estudos extensivos sobre esse Bodhicitta e vaziedade. Essa é a tradição tibetana que nós temos, que não encontra em outros países da Ásia. Eu me sinto muito afortunado por escutar os seus ensinamentos e fazer uma pergunta para o senhor. Hoje em dia, os cientistas estão prestando atenção, tomando interesse na ciência e vice-versa. Qual a similaridade e a dissimilaridade entre esses dois, budismo e ciência? A ciência, principalmente a ciência moderna, veio do Ocidente, principalmente do Ocidente, e são focados principalmente nos avanços ou nos desenvolvimentos materiais. Mas eles não são focados em saber como funciona profundamente a nossa mente.
o conhecimento que nós temos sobre a mente e a emoção e a diferença, aí a diferença entre a consciência mental e as percepções sensoriais, isso é parte do Tibete. Eu encontrei muitos cientistas que estão interessados nessa parte do budismo tibetano. Os estudos científicos do Ocidente sobre a mente é mais aproximado à religião cristã, que eles falam, onde eles falam que rezar para Deus, mas eles não falam que você é o seu próprio mestre. Mas na nossa tradição nós falamos que você é o seu próprio mestre. Buda mesmo diz que você é o seu próprio mestre. Se você quer receber coisas boas, então você é o responsável por isso. Através da investigação da entidade intrínseca, ou de onde essa entidade intrínseca surge, sobre esse tema, a tradição hindu é muito vasta e profunda. Ela está rezando uma prece de louvor à sua santidade. Minha pergunta é sobre a grande compaixão. Como gerar a grande oração por todos sencientes, e desejar que todos eles sejam livres de sofrimentos. Mesmo quando eu era pequeno, talvez por causa da minha familiaridade com isso em vidas passadas, quando era pequeno, eu evitava de matar mesmo os insetos, eu evitava de matar. E assim como à medida que eu fui crescendo, eu estudei a literatura budista, e principalmente o Bodhisattva Charyavatara. E hoje em dia, por meio da prática da Bodhicitta, eu tenho um bom grau de compreensão da Bodhicitta. Eu não estou clamando ou proclamando que eu tenho realizado a Bodhicitta, mas eu tenho muitas experiências sobre isso. E isso aconteceu devido à minha contemplação sobre a Bodhicitta, sobre meditar, sobre apreciar mais os outros do que eu mesmo. Porque essa atitude ajuda a própria pessoa e ajuda todos os outros seres. Traz benefício a si próprio e benefício a todos os outros seres sencientes. Traz os benefícios temporários, os benefícios últimos. Quando eu penso sobre a Bodhicitta, surgem lágrimas, saem dos meus olhos. E pensar na Bodhicitta realmente move o meu coração. Toca o meu coração. E lágrimas saem dos meus olhos. Examinho tem uma prece. Isso tem. Zamle yambe pende pedo ye de keda robe kiwo nam chuju namju chawa pewa zu me se lenge chabu yono be
Pame duke nawe nyam ta ro soga ne zu moge jiba kwe shene de ga yo zu yo zu ke ba kan jo chen de ke ro na jo la lu bu ge de me do ge ge jo be cha da chi me yu nyu do che be tu je tu bo ge niệm mô tuyên như như về lan chơi kia rằng sẽ như phong như về nhìn chơi như mê sơ như về thọ na lan thọ mê yong thọ chăm dân za về bê la cho Eu não tenho essa prece. Deixa eu olhar. yong su bê cho ra wa za mê bê lun zhu chư sư song zhe ga tuê la chê bê ke san nyo wa nyi tu Eu não tenho essa prece. Elzemenho tem, não tem essa prece traduzida. Donang gombo jere sewa ge se je gyawe janga kanje shin yosu ge je me la kanse be jesan den de nyodo cha nandu chunye same den je da chu so to je to da den ce to len je lo me den de da cha ge den be me la me nyu ru sho jambe pa ye je da ken ba ta kun do sam bo de an de she to de da kun ye je so da lo che ye wa de da tham je ro du ngo du so she be ye wa tham je ki ngo wa kan la cho do nga ba te ta ye ge ve Sambo jeje rado ngoba ye kare rawe kowe shingande pendan dewa malu joene jere sewa denze yaso ye shabe sede bado denyo je chana peme jela dözege daso nyinge soso taminci 가신 주베 주베 람년네 구사 주조 겨주 타스 쇼모나 로베 게베 템발라 쿠베 나주 수제 소메테 삼종년베 조바마르바 추손덴베 세네 제교제